Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Rússia. Vejam aí algumas imagens. Город Москву, настроен. Начальник почетного ГРО, полковник Палатов. O presidente foi recebido aí, né, pelos representantes ali do Estado russo e também ali uma tropa, né, russa ali que tocou o hino nacional e tudo mais, hino nacional brasileiro, hino nacional russo. E o presidente Jair Bolsonaro entrou no território, no espaço aéreo russo, né, e postou essa imagem aqui, né, de uma foto da CNN, né, mostrando que a paz estava, né, chegando ali naquele lugar. Inclusive vários memes, né, estão sendo colocados aí na internet, né, eu publiquei até alguns lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, é @Alan com 2 L's, Frutuoso com Z, tudo junto. Postei alguns lá no Story, achei bem legal, o pessoal aí enaltecendo, né, o presidente Jair Bolsonaro na Rússia. Vamos falar sobre isso aí rapidinho e também sobre o golpe de Estado no Canadá, né, o Trudeau aí emplacou um golpe, um alto golpe, né, e vamos falar sobre isso também. Então vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, né, chegou na Rússia, está na Rússia. Amanhã, dia 16, ele terá finalmente o encontro com o Vladimir Putin, tá? Então o encontro com Putin será amanhã. Lá o horário já está com um fuso horário aí de 6 horas a mais, né, do que aqui no Brasil. E os temas devem ser aqueles mesmos que eu já trouxe aqui para vocês no canal, né, falar de potássio, falar de fertilizante, enfim. A Rússia, inclusive, né, é muito importante aí para a gente nesse sentido do agro brasileiro, né? Os fertilizantes aqui, né, os defensivos agrícolas usados aqui no Brasil, a maioria vem da Rússia, né? Então a gente está com um projeto aí para poder melhorar isso e perder essa dependência na Rússia, mas eles ainda são muito importantes e isso tem relação direta com o nosso desempenho do nosso agro, né? Então, imagina, se você não tem ali os fertilizantes para determinada safra, a safra pode vir ruim. Enfim, não sou nem especialista em agro aí, o pessoal do campo pode comentar aqui embaixo e falar muito melhor, né, sobre isso. Mas vamos falar aqui de política, que é a minha área. O presidente Jair Bolsonaro, ele entrou nessa coisa aí também da paz da Ucrânia, né? Porque ele fez questão de dar essa tweetada e acabou entrando aí. E o pessoal, o Ricardo Salles, né? Eu achei muito interessante, porque o Ricardo Salles, ele também entrou nessa coisa, o presidente vai ganhar um prêmio Nobel da Paz, e tweetou, né, uma capa, né, uma montagem da capa da Time, né, que pode ser considerado, por exemplo, pelos tribunais aí como fake news, né? Um meme hoje em dia vira fake news, é brincadeira. Mas o antagonista, né, que antagoniza contra tudo o que for a favor da nação, na verdade está mais para agoniza, né? O antagonista, eu acho que ele está mais para agoniza hoje em dia, perdeu muito da sua audiência, porque viram ali realmente que eles ficam tentando pautar, né, a vida pública. E foi o que aconteceu, né? O Cláudio Dantas pegou e postou dizendo que, olha, Ricardo Salles afirma que Bolsonaro levou a paz na Ucrânia. Obviamente isso é um título provocativo, né? Isso tá tendo uma onda, tá tendo uma hashtag subindo no Twitter, e o cara não consegue fazer a diferença de um meme, né? De uma situação real. Então realmente mostra o nível dessa gente, realmente tentando levar a sério o que não dá para ser levado
a sério, uma capa da Time nitidamente feita como montagem, né? Tá explícito ali, meu Deus, o Ricardo Salles não está tentando, né, fingir que é uma capa real. É óbvio que, né, seria bom, né, o Brasil ter um Nobel da Paz aí. Mas, de fato, o que aconteceu, né, está se falando muito que o Bolsonaro levou a paz para a Ucrânia, porque os russos estariam retirando tropas. Isso foi anunciado. Porém, né, o Twitter do Hoje no Mundo Militar, que inclusive é um canal de referência aqui no YouTube, né, sobre temas militares, publicou o seguinte aqui, ó. Publicou um ato importante. Apesar dos anúncios feitos hoje de manhã pela Rússia, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a aliança ainda não viu colunas militares russas se afastando da fronteira ucraniana. E, de fato, o que estão vendo hoje são mais veículos de suprimento chegando na região. Então, o que a OTAN está dizendo aqui, segundo o Hoje no Mundo Militar, né, que é referência, é um portal extremamente confiável, né, e um canal também extremamente confiável, é que o secretário da OTAN disse isso aí. Então, nesse sentido, né, nós podemos ver também quem está querendo muito essa guerra, né? A gente está falando aqui, no meu vídeo que eu publiquei sobre o assunto, eu disse que os Estados Unidos, né, hoje tem um presidente que a indústria bélica, em suas doações de campanha, a cada $5, $4 iam para a campanha do Joe Biden. Ele deve uma guerra para esse pessoal, né? E o que de fato nós estamos vendo aqui é isso. Porém, o que nós vamos ver aqui também, em seguida, no próprio Hoje no Mundo Militar, é o discurso resumido do presidente Volodymyr Zelensky. Então, sigam lá, né, o Hoje no Mundo Militar, se você, por acaso, ainda não segue. Então, temos aí essa outra, né, narrativa. O Putin, inclusive, chegou a afirmar que a máquina de guerra do Ocidente, né, a propaganda de guerra do Ocidente, iria passar uma vergonha imensa amanhã. Porque amanhã, não sei se vocês sabem, né, não sei se vocês já viram isso, guerra com data marcada. É isso que a administração de Joe Biden colocou pra gente, né? Uma suposta marcação de data para início de uma guerra. Tem alguns memes rolando, amanhã tem guerra 2 horas da tarde, está marcada a invasão da Ucrânia. Realmente é o nível desse pessoal aí que está hoje governando os Estados Unidos, né? E o Putin afirmou, né, que vai passar uma vergonha, porque provavelmente não vai ter nenhuma movimentação na data de amanhã, pelo menos, né? Não está também, pessoal, descartado a hipótese de uma ação militar russa, sim. Obviamente isso é um extremo, né? Inclusive, vamos lembrar que tem já Donbass, ele tem situação de conflito real acontecendo já, né, com mercenários russos atuando ali. Então não é impossível. Agora uma guerra em larga escala, né, como essa, uma invasão total da Ucrânia, não sei. Mas não é descartado. Pode ser que a OTAN esteja realmente vendo coisas, né? Vamos lá, vamos observar. Mas antes aqui, vamos tratar também, antes do encerramento do vídeo, tratar do assunto do Canadá, né? O que aconteceu ontem foi gravíssimo e inédito, tá? Antes eu só preciso anunciar para vocês aqui, né, o livro do Rafael Fontana, o Chernobyl, que está em promoção na livraria Vista Pátria. Esse livro aqui trata-se do jornalista Rafael Fontana, que foi infiltrado lá no Partido Comunista Chinês, na China. Você pode adquirir esse livro agora no link que eu vou colocar no primeiro comentário, né? E também a gente tem um livro aqui, né, do presidente Jair Bolsonaro, O Mito, o Inimigo Agora é Outro. Esse livro é um livro documental. Por exemplo, essa viagem, né, tudo que o presidente Jair Bolsonaro fez, tem aqui a data, o que foi feito, QR Code, link, né, e isso tudo aqui pode ser usado, ó, CPI, falando da CPI, né, com data e tudo mais. Isso tudo pode ser usado, né, por você aí na eleição que virá agora, né? Isso aqui é importante ter um livro documental como esse. Tem 2 volumes. Tem o Mito 1, né, que conta um determinado período de governo. O período aqui é de setembro de 2019 até maio de 2020. E esse segundo livro, ele relata o governo Bolsonaro, né, de junho de 2020 a julho de 2021. E vai ter aí um lançamento de um terceiro livro, né, que virá em breve. Você aproveita esses 2 livros aqui com 50% de desconto. Clica no primeiro comentário,
Porque lembre-se, o Barroso hoje está fazendo uma reunião com as redes sociais, né, com os representantes das redes sociais, exceto o Telegram. Inclusive a gente tem canal no Telegram, siga a gente lá. Esses livros aqui não tem como ninguém tirar de você. Na rede social, um vídeo hoje está postado lá, alguma coisa pode ser deletado. Então é importante você ter um livro documental como esse, porque na época da eleição a coisa vai ter uma perseguição imensa. Então você tendo material físico aqui contigo ajuda muito. Você está saindo os 2 livros por R$ 72, né? Você adquire agora aí no link no primeiro comentário também. Então, e diversos outros livros também que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você ver lá a promoção. Mas vamos lá, vamos falar do Canadá. O Trudeau, né, que aí dizem, inclusive, que ele é filho do Fidel Castro, né? Tem uma história interessante lá no canal do Visão Libertária. Assistam lá para vocês verem a história. Mas o Trudeau, ele evocou, né, a lei de emergência, né? O ato de emergência. Seria uma espécie de estado de sítio, vamos colocar assim, tá? Traduzindo aqui para a nossa legislação, o estado de sítio, do qual o Trudeau vai poder fazer o que ele quiser. Inclusive já foram anunciados medidas, né, como, por exemplo, o congelamento e o confisco do dinheiro das pessoas que têm dinheiro no banco, né? Pessoas aí que são consideradas subversivas, pessoas que estão protestando contra o governo, né, poderão aí ter os seus bens congelados, inclusive os seus bens, os próprios caminhões. Vamos lembrar que o que está acontecendo no Canadá é o seguinte: foi um comboio pela liberdade, né? Uma caravana de caminhoneiros ali, vários caminhoneiros tomaram a capital, estacionaram seus caminhões na capital, né, inviabilizando ali o funcionamento normal, porque eles são contra o passaporte sanitário imposto pelo o Trudeau, né? Houve já um ato de desobstrução na ponte que faz fronteira, né, Estados Unidos e Canadá. Eles conseguiram fazer a desobstrução, mas eles estão agindo de maneira muito cruel. Até a lenha, que é para poder aquecer o pessoal que está acampado lá na manifestação, a polícia está recolhendo. Eles também confiscam combustível e o caminhão precisa do combustível para poder aquecer o pessoal lá. Um frio terrível no Canadá. E o Trudeau está agindo de maneira ditatorial, inclusive com 4 províncias do Canadá indo contra, né, essa política do Trudeau, que inclusive pode usar militares contra a população, mesmo ele dizendo que não fará isso. Mas parece que esse não fará isso, né, tem relação direta com os próprios militares canadenses que disseram que não iriam entrar nessa onda do Trudeau. Então ele fez o decreto, o ato, mas os militares não compraram. Mas ele pode usar a polícia, né, para poder fazer isso, e a polícia tem reprimido bastante lá, perseguindo, né, os caminhoneiros que querem a revogação do passaporte sanitário, né, e o Trudeau não pode recuar. Então, já houve confisco de doações, né, disseram, estão vindo doações dos Estados Unidos, né, então querendo colocar isso como se fosse um inimigo externo, uma ajuda externa a esse ato de desestabilização do Canadá. Por isso que o que está sendo doado agora, o que eles estão usando é Bitcoin, né? O Bitcoin é a moeda que impede que o governo ditatorial confisque e meta a mão no teu dinheiro. Então, enquanto eles estão lá confiscando a conta bancária dos caminhoneiros, eles vão poder confiscar o próprio caminhão do caminhoneiro, né? Eles vão poder confiscar e perder, né? É um ato ditatorial grave. Manifestações estão proibidas, né? Reunião de pessoas proibidas. Então, tudo isso por conta desse decreto. Importante salientar aqui que o parlamento canadense tem 7 dias para poder votar, né, e revogar ou autorizar esse ato de emergência. Então pode ser que em 7 dias, né, a coisa mude lá no Canadá. Mas é um autogolpe de fato, né? Ele está dando poderes para ele, poderes ilimitados aí para o presidente, não, para o premier no caso, e tudo isso por conta, né, da arrogância deles em quererem implementar medidas autoritárias numa pandemia que está praticamente aí já acabando. Já acabou em alguns países, como Dinamarca, Suécia, por exemplo, né? Pô, acabou. Na Inglaterra, Reino Unido, restrição zero, não tem restrição nenhuma lá, né? Qual é a diferença do Canadá? Né? Qual é o grande diferencial do Canadá? Na verdade, aí é um governo querendo controlar a sua população. É basicamente isso que nós estamos vendo aí. Então, espero que os caminhoneiros consigam lá, mas realmente a situação
muito grave, né? Você poder confiscar completamente seu dinheiro, né? Você vai ter 100 meios de subsistência. Então, o Bitcoin se torna cada vez mais importante lá no Canadá. É interessante que o Bitcoin ele realmente está chegando para tomar conta, né? Porque a Rússia foi ameaçada com a retirada do SWIFT, né? Da saída do sistema SWIFT, que quem já fez remessa de câmbio exterior sabe, né? O SWIFT ali é como os bancos enviam dinheiro para o exterior, né? Fazer uma transação cambial. Se quiser mandar um dinheiro daqui para a Rússia, eu vou usar o SWIFT. A não ser que eu use Bitcoin. E é por isso que caso a Rússia saísse do SWIFT, ou, mas eu não sei se essa ideia já está descartada, do Putin implementar o Bitcoin ali como uma moeda, né? Como uma moeda aceita ali na Rússia. E dessa forma poderiam fazer transações comerciais em Bitcoin, mesmo com os Estados Unidos e todo o Ocidente tirando a Rússia do SWIFT em caso de invasão da Ucrânia. Então, um detalhe curioso aí desse sistema, inclusive os caminhoneiros que perderam, né, não sei quantos milhões de dólares canadenses que já tinham sido doados, né, através do GoFundMe, né, eles trocaram para o Bitcoin e já tem não sei quantos milhões lá em Bitcoin, pessoal doando e ajudando os caminhoneiros. É a moeda aí que vai poder, né, tirar o povo da ditadura estatal do Trudeau. Tá bom? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like aí, ó. Isso é importante para o YouTube entender. Inscreva-se no canal e dá uma conferida aí em mais livros aí em promoção na livraria. Forte abraço, tchau, tchau.